Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. Daqui a pouco, a gente vai saber o que observar no céu da semana. Em Mídia e Ciência, vamos falar, de certa forma, em verdades alternativas. Depois do Clique Ciência, com a professora Sônia Regina Zerbeto, do Departamento de Enfermagem, que apresenta as pesquisas do seu grupo com famílias de pessoas com dependência química, a gente recebe aqui no estúdio o jornalista Reinaldo José Lopes, que acaba de ser agraciado com o Prêmio José Reis de Divulgação Científica. Fique com a gente. Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Paideia, esse nosso encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. O Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, na Rádio UFSCar, e em vídeo nas redes sociais e no site do LAB. Para apresentar o Paideia de hoje, já estão aqui comigo no estúdio o professor Adilson de Oliveira, nosso astrônomo Gustavo Rojas. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos ouvem e que nos assistem em mais um Paideia. Boa noite, Mariana, Adilson, aos ouvintes, espectadores do Paideia, mais uma edição. E apesar do frio, ou até mesmo por causa dele, a gente tem aí tido noites bastante claras. Então vamos já saber como aproveitar e o que observar no céu dessa semana. No início da noite, podemos ver Júpiter na constelação de Virgem até a 1 da manhã. Saturno continua visível durante toda a noite na constelação do Serpentário. É a melhor época do ano para observar o planeta dos anéis. De madrugada, aparece Vênus a leste na constelação de Áries, a partir das 3h30 da manhã. Na madrugada de 20 de junho, a lua minguante fica ao lado da estrela d'alva. Em 21 de junho, acontece o solstício de junho. É quando o Sol atinge sua posição mais ao norte da esfera celeste e marca o início do inverno no hemisfério sul e do verão no hemisfério norte. No programa passado, falamos sobre o astrônomo polonês Johannes Hevelius, que viveu durante o século XVII. Hevelius foi um dos maiores astrônomos de seu tempo. Nascido numa rica família de mestres cervejeiros da cidade de Danzig, ele construiu um observatório no teto de sua casa, onde instalou vários instrumentos astronômicos, incluindo um enorme telescópio kepleriano de 46 metros de comprimento. Apesar de ter acesso a um telescópio, Hevelius realizou grande parte de seus trabalhos utilizando instrumentos tradicionais, como o quadrante e o sextante. Foi assim que ele catalogou a posição e brilho de mais de 1.500 estrelas, retratadas no seu atlas estelar Firmamentum Sobessianum. Nesse atlas, Hevelius incluiu 10 novas constelações, das quais 7 ainda são usadas hoje em dia. São constelações compostas de estrelas muito fracas, mas que contêm objetos celestes interessantes. 2 dessas constelações ressaltam as proezas observacionais de Hevelius. O lince representa um animal com visão extremamente aguçada, localizado entre Ursa Maior e Boieiro. Seu objeto mais notável é o aglomerado globular NGC 2419. Apelidado de Andarilho Intergaláctico, é o aglomerado de estrelas mais distante da Terra, a 300.000 anos-luz de distância. Já a constelação do Sextante homenageia o instrumento utilizado por Hevelius para construir seu catálogo de estrelas. O Sextante é uma constelação equatorial, ao sul do Leão, composta de estrelas extremamente fracas. Foi nessa direção que o telescópio espacial Hubble fez uma das suas observações mais profundas, revelando a existência de galáxias no limite do universo observável. Até o próximo programa e céus limpos a todos! Estamos de volta aqui no Paideia, depois de mais um episódio do Céu da Semana, em que o Gustavo falou
muito rapidamente sobre o solstício do dia de junho agora, né, de inverno. Então, queria que você comentasse um pouquinho mais do solstício, Adilson. O solstício é uma data importante, não só por causa da mudança da estação, né? Mas também é um movimento bastante marcante do Sol, né? Porque o Sol ele vai se movendo, para quem está aqui no hemisfério sul, cada vez mais ao norte, até ele atingir o seu ponto mais distante, que é justamente nesse dia do solstício, que a gente chama, que a própria palavra quer dizer o Sol parado, né? Aí, a partir desse momento, ele vai começar a voltar em direção ao leste, que vai acontecer quando a gente chegar no equinócio da primavera. Então, esse movimento anual do Sol, que influencia diretamente o clima, são marcados pelas estações do ano, eles têm essa marca importante, tanto aqui para nós, que é o solstício de inverno, para quem está no hemisfério norte é solstício de verão, como a gente também tem o solstício em dezembro, que é o solstício do verão para o hemisfério sul e para o inverno no hemisfério norte. Porque, embora seja uma coisa bastante perceptível ao a gente olhar para o céu e perceber justamente a mudança da claridade do dia e à noite, as pessoas não imaginam que o Sol está nascendo cada dia num lugar diferente e no dia do solstício ele vai para a sua posição mais extrema, que dependendo da latitude pode ser até uma diferença bastante grande em relação ao leste. Aqui, enquanto a gente assistiu o episódio, o Gustavo comentou também que o Hevelius, o astrônomo, ele é um personagem bastante interessante e eu queria que você contasse aí para os nossos ouvintes e espectadores por quê, Gustavo? Pois é, agora a gente está com uma série aí de episódios sobre o Johannes Hevelius, que era da cidade de Gdansk, que hoje é na Polônia, né? E ele nasceu já na época que já existia o telescópio. Ele nasceu aí por volta de 1610, né? E ele fez muitos trabalhos com o telescópio. Ele é considerado o pai da selenografia, que é a cartografia lunar. Fez os mapas mais detalhados da superfície da Lua, né, daquela época, do século XVII. Mas, no que diz respeito às constelações, ele não usava telescópio, apesar de já existir, né? Então ele tinha instrumentos aí ainda considerados antigos, como o sextante, o quadrante, né, grandes instrumentos para medir posição e ângulo das estrelas. E essas constelações que ele propôs aí, que são constelações todas que são muito fracas, que não tem nenhuma estrela realmente brilhante, era para ele, né, se vangloriar da visão muito acurada que ele tinha. E, em particular, nesse episódio dessa semana que a gente acabou de assistir, é a constelação da Lince, o Lince é o animal que tem a visão mais aguçada, assim dizem, né? E era meio que para se vangloriar, falar, a Lince sou eu no céu. Né? Então, tinha um outro astrônomo que já tinha elogiado o Hevelius pela visão de Lince que ele tinha, e ele resolveu incluir isso no atlas que ele preparou. Talvez, Gustavo, o fato dos os telescópios da época terem um campo de visão pequena, etc., você consegue ver detalhes, mas constelações que são áreas grandes do céu, o telescópio, ainda mais com essas pequenas aberturas, não são adequados para ver. Será que era essa a motivação que ele tinha também? Com certeza, isso influenciava, né? Era tudo muito rudimentar na época ainda, os primeiros telescópios eram feitos com lentes, e eram lentes muito rudimentares que tinham muita aberração cromática, ou seja, o foco para cada cor saía numa posição diferente, a imagem ficava borrada, com baixa qualidade, né? Isso só foi melhorado depois com os telescópios refletores, com lentes, que foi o Isaac Newton que desenvolveu, né? Mas isso foi bem depois do Hevelius. E aí, então, por causa disso, os telescópios, para não ter um efeito de aberração muito grande, eles tinham que fazer telescópios com uma distância focal muito, muito elevada. O Hevelius, eu falo no vídeo aí, que ele tinha um telescópio que tinha 40 metros de comprimento focal, né? Isso é ridículo. E aí, o resultado disso é que eram instrumentos que davam um aumento muito grande e aí não eram propícios a observação de constelações, que são coisas que têm uma área muito grande no céu. Com aquele telescópio tão comprido, você só ia conseguir observar, né, pedacinhos aí, né, do céu. E esse foi um dos motivos pelo qual o Hevelius não usava isso para trabalho de constelação dele. Não era só porque ele estava querendo também, exibir, né, os dots dele. Ele queria também fazer propaganda da visão, mas não era o único motivo, né? A Adilson lembrou muito bem. E para quem quiser rever esse e os demais episódios do Céu da Semana, basta visitar o site do Lab em www.lab.fiscar.br. Muitas vezes os mesmos dados podem servir a verdades completamente opostas
E esse é o nosso assunto na edição dessa semana de Mídia e Ciência. Vamos lá conferir. Marginais têm novo aumento de acidentes. CET aponta redução de acidentes nas marginais, mesmo com velocidade maior. Será que essas frases foram ditas em anos ou locais completamente diferentes? Não. Por incrível que pareça, a primeira foi publicada na Folha de São Paulo no último dia 9 de junho e a segunda no dia seguinte, mas no estado de São Paulo. E caso ainda não tenha ficado claro, sim, as duas se referem às marginais da capital paulista, Pinheiros e Tietê. Para quem não se lembra, o prefeito João Dória aumentou os limites de velocidade nas marginais no início desse ano. O prefeito anterior, Fernando Haddad, tinha reduzido esses limites. Por isso, desde o aumento, a gente tem uma guerra de informações em relação aos impactos dessas medidas, como ilustram essas manchetes diametralmente opostas. Mas, enfim, quem está mentindo? A resposta não é simples e talvez não possa ser formulada exatamente nesses termos. A matéria da Folha destaca indicadores da Polícia Militar, que mostram, entre outras coisas, um aumento de 25% no número de acidentes com vítimas na comparação entre maio desse ano e o mesmo mês do ano passado. No final do texto, a Folha comenta como Dória tem tentado desvincular acidentes dos limites de velocidade. O jornal ironiza o prefeito, registrando como ele perdeu a sua carteira de motorista justamente por excesso de velocidade, bem como ilustrando a matéria com uma foto dos novos uniformes dos agentes de trânsito, assinados por uma estilista. Por fim, a Folha registra também a crítica de Dória aos dados da PM. Essa crítica é fundada no fato de que a Polícia Militar usa uma metodologia diferente daquela que é empregada pela CET. E é exatamente sobre os dados da CET que a manchete do Estadão é construída. Esses dados dizem que o número de acidentes reportados à polícia entre janeiro e abril caiu 25% em relação ao ano passado. Não, eu não errei. São os mesmos 25%, mas ao contrário. O jornal não ignora a discrepância entre esses indicadores e os da PM. Faz toda uma discussão sobre diferenças entre dados operacionais e dados consolidados e, em uma outra matéria, mostra inclusive que 2016 teve queda recorde no número de colisões registradas em toda a cidade de São Paulo, coincidindo com a política de redução dos limites implantada pela gestão anterior. Mas, sem dúvida, a mensagem que fica é a da manchete, complementada por um gráfico em destaque que evidencia a tendência de queda. Para a gente ter uma relação crítica com a mídia, não basta uma postura panfletária de acusar determinado veículo de distorcer a informação para este ou para aquele lado. Além de existirem muitas nuances e sutilezas entre esses extremos, em grande medida a gente depende dos grandes veículos de comunicação para obter uma parte significativa da informação com a qual a gente trabalha. Por isso, é importante a atenção constante, para que a gente possa identificar mecanismos que, por exemplo, mesmo sem mentir, podem contar duas verdades completamente diferentes. O mesmo Estadão, por exemplo, nos deu algumas outras pistas ao longo dessa semana. Chamou a atenção também o fato de que de sexta-feira, dia 9, até a quinta-feira, dia 15, o tema da dependência química e da guerra às drogas foi pauta do jornal em todos os dias, exceto um. Para saber o que uma coisa tem a ver com a outra, eu convido a leitura da coluna lá no site do Lab. Mas caso o meu ponto ainda não tenha ficado claro, eu explicito. Não é a publicação de mentiras o que a gente vê no Estadão, mas sim uma tessitura fina de fatos que sustenta as medidas adotadas por João Dória e Geraldo Alckmin. Para compreender essa tessitura, ou discordar de mim, é claro, eu sugiro veementemente a leitura, pois esse me pareceu um caso digno de nota. Boas leituras e uma ótima semana. Estamos de volta aqui no Paideia e essa coluna foi uma das que eu mais gostei até hoje, porque realmente é um caso, eu
comentava hoje, que eu vou guardar porque ele é exemplar. Chamou muita atenção a manchete. Uma coisa que eu acho que é importante dizer, que as matérias elas são muito parecidas, a da Folha e a do Estadão, as do trânsito. Então, é só o destaque. A Folha começa com os dados da PM, que justificam a sua manchete de aumento dos acidentes, mas depois ela vai falar que existem também os dados da CET. E o Estadão faz o contrário, ele começa com os dados da CET, que justificam a sua manchete, e aí depois fala dos dados da Polícia Militar. Mas as manchetes realmente contam duas histórias que, nesse caso, não são, assim, um pouco diferentes. São duas conclusões completamente diferentes. Então, é algo que eu acho que a gente tem que ler com atenção, porque nos ensina muito sobre como funciona a mídia. Eu acho que isso não somente na mídia, mas na própria ciência, é muito comum a gente ver diferenças de interpretações dos mesmos dados, né? Justamente quando você olha por uma metodologia ao outro, né? A gente até costuma brincar. Algumas vezes a gente tem um certo conjunto de dados, a gente fala, eu posso olhar para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio, né? E aí isso mostra muitas vezes o próprio viés, né? Do que você procura na resposta dos seus dados. Então, quando você faz um determinado experimento, você espera encontrar um resultado, então a sua tendência é olhar para aquele resultado imaginando que ele está refletindo. Por isso que é importante ter uma outra avaliação de alguém que não está vinculado com o estudo, que vai olhar aqueles mesmos dados e vai falar, peraí, pode ser que isso não seja da mesma forma. E também é claro, né, o fenômeno, muitas vezes, você tem um certo fenômeno que você usa uma certa metodologia, um certo equipamento para estudá-lo e você tira um certo resultado. E você observa o mesmo fenômeno com outro resultado, com outro equipamento, você olha outro resultado. Em física, por exemplo, você pode olhar, em física e astrofísica, você pode olhar um objeto no céu, numa certa faixa da luz visível, numa certa faixa de outro comprimento de onda, você pode ter informações diferentes no primeiro momento. Então isso é comum, mas de fato é espantoso quando você usa isso para divulgar, né, esses resultados. Eu acho que o recado mais importante, porque eu já tive experiência em disciplina, por exemplo, de análise crítica de mídia, há um apego muito grande à verdade, essa noção de verdade e mentira. Esse veículo, então, ele mente, quantas mentiras. Ou então uma ideia de que é a má-fé do jornalista, por exemplo. E é o que eu falo, a coisa é muito mais sutil do que isso. Nesse caso, ninguém está mentindo. Mas a gente tem que prestar muita atenção de onde fala aquele veículo, por exemplo, quais são os seus vínculos, qual é a sua plataforma política, inclusive, que eles não deixam de ter, para a gente compreender melhor aquela notícia. Inclusive, o outro assunto que eu, nessa coluna em vídeo, acabo tratando muito rapidamente, é como o Estadão aborda toda a questão da Cracolândia, da política que está sendo adotada ali em relação àquelas pessoas que estão lá. E, coincidentemente, essa semana a gente teve um lançamento de um livro aqui, da UFSCar, do Campus Sorocaba, que é a visão oposta, né, de tratamento. É o livro Drogas e Direitos Humanos, Caminhos e Cuidados. Então tem a ver até com essa conversa inicial, como você olha para o fenômeno, por exemplo, do vício em substâncias aí entorpecentes de um lugar ou de outro. Mas recomendo, então, ou convido a leitura, tá tudo lá na coluna no site do Lab. Queria que a gente usasse esse tempinho hoje para falar de algo muito importante para a gente, que vai acontecer no próximo fim de semana, aí, nos dias de grande estreia, no dia 24 e no dia 26, que é o Concerto Infinito em Todas as Direções. Queria que o Adilson nos apresentasse esse espetáculo. A ideia desse concerto, né, Infinito em Todas as Direções, foi uma criação conjunta do Lab, CDMF e a Orquestra Experimental da UFSCar, no qual nós vamos contar a origem do universo, a origem da matéria e, no fundo, a origem de nós mesmos, a partir de um concerto que foi feito com músicas temáticas. Nós estaremos baseando toda a nossa conversa, fazendo uma analogia entre os 5 elementos, né, que se imaginava na antiguidade, a terra, a água, o fogo, o ar e o éter, e usando esses elementos como metáforas para descrever como que surgiu a matéria no universo, como surgiu a vida na Terra, como surgiu a transformação, e depois a gente fazer uma conexão entre o infinitamente grande das galáxias e o infinitamente pequeno do universo nanométrico. Então, vai ser uma experiência inovadora, uma experiência inédita, que até onde a gente sabe, feita aqui no Brasil, onde nós vamos tentar fazer essa aproximação entre ciência e arte de uma maneira bastante bonita, bastante original. A gente esteve no ensaio
essa semana e realmente eu reforço esse convite para quem estiver aqui em São Carlos e região. Tá ficando muito bonito, o concerto estreia então no dia 24, próximo sábado às 8 horas da noite no Teatro Municipal de São Carlos, com mais uma apresentação na segunda-feira, dia 26 também, às 8 horas da noite. Todas as informações sobre o concerto, os ingressos, estão em www.infinito.ufscar.br. E quem não estiver em São Carlos, a gente também vai gravar e depois vai poder ter acesso, e a gente tem inclusive também planos aí de excursionar com o concerto. E para encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente vai agora conhecer as pesquisas coordenadas pela professora Sônia Regina Zerbeto, do Departamento de Enfermagem aqui da UFSCar, que são relacionadas aos cuidados justamente com famílias de pessoas com dependência química. Mas antes a gente se despede agora do Gustavo. Muito obrigada por mais essa participação aqui, Gu. Obrigado, Mariana, Dilson. Até o próximo programa. Até mais, Gustavo. E depois do Clique Ciência, a gente volta com a entrevista com o jornalista Reinaldo José Lopes, da Folha de São Paulo, ganhador da edição desse ano do Prêmio José Reis de Divulgação Científica. Até já. Meu nome é Sônia Regina Zerbeto, eu sou professora aqui do Departamento de Enfermagem, na área de saúde mental. Nosso grupo de pesquisa, ele se chama Saúde Mental no Contexto da Reforma Psiquiátrica e tem duas linhas de pesquisa. Uma linha que é tecnologias para o cuidado à pessoa que sofre psiquicamente, né, tem um sofrimento mental, e a família. E uma outra linha que é a tecnologia para o cuidado de pessoas que fazem uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas e familiares. A gente tem focado no âmbito de avaliar essa família, essa estrutura familiar, desse funcionamento dessa família, né, num contexto da dependência. Então a dependência química, ela faz parte desse funcionamento dessa família, no sentido assim, que se tiver um membro ou dois membros dessa família, a família ela vai enfrentando essa situação. A gente fala que é um processo relacional, então a gente fala que é até um processo circular, então é um problema que surge nessa família, tem um impacto nos membros, então não é só num, é nos membros, há uma ressonância e esse membro, né, ou essa família, ou todos os membros reagem de uma maneira também em relação àquela doença. A gente faz assim, uma comparação com o mobile, né, aquele enfeite que a gente coloca no berço, né? Então se a gente olhar aquele enfeite, se você tocar ou se o vento tocar naquele mobile, ele se movimenta, então essa peça que é movimentada, ela vai se movimentar, ela pode ir para outro lugar, depois ela pode até voltar para aquele mesmo lugar, porém ela não vai ser mais a mesma, né? Então ela vai tentar, a família, fazendo uma comparação, a família ela vai tentar um equilíbrio, só que esse equilíbrio já não é estático, é um equilíbrio dinâmico. Então aquele impacto e aquela ressonância já gerou uma mudança naquela família. Quando a gente trabalha essa família, o que os estudos veem é muito déficit, né? Então se a família é um cenário de risco, é um fator de risco, porque aquela família disfuncional pode gerar um problema para aquele indivíduo e ele então vai buscar as drogas. Então nessa visão sistêmica já não, né? Então não temos culpados, não temos vítimas, mas nós temos pessoas que estão ali em processo de relação e que reagem, né, ao mesmo tempo, né, em termos de sentimento, em termos de atitudes. Então a resiliência familiar é um enfrentamento dessa família, né, que se reestrutura, que se reorganiza, né, que supera a diversidade e que se transforma, porém num movimento de unidade, né, familiar, porque a gente está numa visão sistêmica. E agora no pós-doutorado eu estou trabalhando a visão dos profissionais da saúde no Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, que faz parte do Departamento Regional de Saúde, que a gente chama DRS, né, 3. Então eu vou captar essa percepção desses profissionais diante da resiliência familiar, de pessoas, né, das famílias de
pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Paralelamente, eu estou com uma aluna de mestrado que ela está olhando esse processo de resiliência familiar na visão da família. Né? Então, ao mesmo tempo que eu estou vendo a questão dos profissionais, ela está vendo a questão da família. Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença no nosso estúdio do jornalista Reinaldo José Lopes, vencedor da 37ª edição do Prêmio José Reis de Divulgação Científica, que é outorgado pelo CNPq e vai ser entregue na Universidade Federal de Minas Gerais, agora no final de julho, durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Reinaldo é repórter da Folha de São Paulo desde 2009, onde hoje atua também como, além de repórter, colunista e blogueiro. Reinaldo também já foi editor de Ciência e Saúde do jornal e, além dessa atuação, escreve para vários outros dos principais veículos, revistas de divulgação científica do país, além de ser autor de livros de divulgação científica. É jornalista formado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, com um mestrado e doutorado em estudos linguísticos e literários na mesma universidade. Reinaldo, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. É uma satisfação e uma honra recebê-lo no Paideia. Eu que agradeço, a satisfação é minha. Bom, aqui é todo lado da minha casa, então é muito bom estar por aqui, sim. E como a gente recebe você justamente nessa feliz ocasião aí a véspera de você receber de fato o José Reis, eu queria que você começasse falando o que significou para você esse reconhecimento, mas não só, fazendo uma espécie de balanço rápido aí da sua carreira, do que você mais se orgulha e quais são os principais desafios que você vê aí pela frente ainda a serem cumpridos. Pergunta simples, né? Em 3 minutos. Super simples. Assim, é bacana porque durante muito tempo... Ainda é assim, o José Reis é um prêmio para o conjunto da obra, né? Para a carreira toda da pessoa. Você não escreve uma reportagem única, um texto único, mas é tudo. E normalmente é uma coisa mais para os veteranos. Então eu já esteja beirando os 40 anos, então já não sou mais tão novinho, mas é bacana ganhar nessa fase ainda da carreira, que eu ainda não me tornei um veterano, embora esteja quase lá. Sei lá, eu acho que se eu for tentar resumir o que eu tento fazer como jornalista de ciência, eu acho que é tentar mostrar, em primeiro lugar, quão fascinante e divertida a ciência pode ser assim. Eu sempre tentei evitar criar barreiras, aquela aura de distância do tema. Acho que minha vontade sempre foi de aproximar as pessoas do tema e fazer com que elas se divirtam e entendam e mostrar que isso é para todo mundo, não é para uma elite, não é para os iniciados, mas é para todo mundo. Outras coisas que eu acho que eu tentei fazer com algum grau de sucesso foi acima de tudo, tornar como imprensa escrita e também internet, de maneira geral, porque eu também escrevo bastante, mas ser saboroso de ler mesmo, ser uma coisa que eu vou sentar aqui com esse texto e não vou largar dele e vou me divertir com ele. Acho que é bem importante. E uma coisa maluca que eu faço, que inclusive nem citaram, quando atribuíram o prêmio, eles fazem ali uma pequena declaração dizendo por quê. Eu coloquei na minha justificativa, na inscrição, e não citaram, que acho que é um pouco polêmico, talvez por isso não tenha citado, mas falar do diálogo entre ciência e religião, que eu acho que num país e num mundo cada vez mais polarizado entre essas áreas, esse diálogo é necessário, é uma coisa que eu tento fazer sempre no meu trabalho. Então, se eu fosse resumir, acho que seriam esses pontos. Sobre esse ponto aí que você falou, exatamente, o seu blog lá chama Darwin em Deus, exatamente, faz essa discussão aí sobre ciência e religião, né? Muitas vezes a gente vê lá nos comentários, né, que isso acaba sendo, você leva a pedrada dos dois lados, sim, né? Sim. Acaba sendo. Eu acho que isso é, sem dúvida, uma proposta ousada, né? E aí eu queria que talvez você explicasse, talvez, como é que você, como jornalista, você como um divulgador de ciência, conseguiu montar essa discussão sem pender para um lado ou para o outro. Acho que essa é uma grande qualidade lá que você coloca. Não é o conflito entre ciência e religião, né? Religião desmentindo ciência ou ciência desmentindo religião. Né? Qual que foi essa inspiração sua de pegar essa veia em particular?
Sim, a inspiração ela começa de maneira pessoal, porque eu sou uma pessoa de fé, eu sou católico praticante, e eu sou, desde pequeno, fascinado por ciência, em especial biologia, em especial teoria da evolução, que normalmente as pessoas costumam enxergar como antagônica à religião. Então, na minha experiência pessoal, as coisas sempre caminharam, não sei se dá para dizer juntas, não misturadas, mas sem contradição necessária entre uma coisa e outra. E o que eu via no mundo lá fora era o contrário, as coisas sempre contrapostas. Então, foi uma tentativa de mostrar que a contraposição não é necessária, não é obrigatória. Ao mesmo tempo, acho que uma ideia que eu sempre tive é mostrar... As pessoas pensam essa coisa, política, futebol e religião não se discute. Eu queria mostrar que religião, do ponto de vista científico, a gente pode, sim, discutir, entender como é que, desde lá, do ponto de vista arqueológico, desde as nossas origens, lá nas cavernas, a gente desenvolveu a crença religiosa e ela foi se transformando ao longo do tempo. Como é que no nosso cérebro, na nossa neurobiologia, o nosso cérebro funciona quando a gente está lidando com esses temas, ou tendo esse tipo de experiência. Na evolução dos textos sagrados das nossas fés monoteístas, cristianismo, judaísmo, islamismo. Então, mostrar que dá para você aplicar as ferramentas da ciência para entender como a religião surgiu e se transformou, e que isso não necessariamente é uma coisa feita para você derrubar a fé das pessoas, mas para mostrar que essa fé ela tem um contexto biológico e histórico que é importante ser conhecido para você não transformar aquilo no fundamentalismo, numa coisa que mais separa as pessoas do que as une. Acho que é meio por aí a pegada que eu tento imprimir ao blog e às matérias, aos reportagens que eu faço sobre o tema também. Você falou, dá para usar a ciência, né? A gente tem esse diálogo possível, mas eu acho que tem um outro aspecto que talvez seja importante também que você poderia comentar, que é o oposto, que é a questão de que elas são duas formas diferentes e não necessariamente concorrentes, como você coloca, da gente olhar para o mundo. E que então, aquilo que também não combina, tudo bem, não combinar. Não, se a gente fato. ficar, porque senão a gente vai para o fundamentalismo também, né? De falar, a ciência fala, não, isso não vale, ou a religião, por exemplo, negar a ciência. Pois né? é, você também não cai nem no fundamentalismo religioso, nem no cientismo, né? O pessoal usa o Exato. termo cientismo, que seria um fundamentalismo científico, de certa maneira. Eu acho o seguinte, a religião, e aí também outras áreas do conhecimento humano, né? A arte, a filosofia, elas tentam investigar perguntas que com o método científico é muito difícil de você investigar. Qual que é o experimento ou a observação empírica que você vai usar para dizer qual que é o sentido do universo ou da vida humana? O pessoal às vezes mesmo o pessoal muito que lida com teoria da evolução, Richard Dawkins e tal, eles têm que dizer, não, a evolução mostrou que a vida não tem sentido e que nós somos só um cocôzinho cósmico. Tipo, eu não consigo entender como é que só a observação científica está te dando essa resposta. Você precisa de outras coisas. E nesse caso, a religião acho que tem uma contribuição importante a dar também. Desde que ela não negue os fatos, né? Não dá para você... Quando você tem um fato claro, você não pode querer usar só a fé para negá-lo, eu acho. Mas quando essas coisas vão além disso, vão para essa questão do sentido, aí acho que tem um espaço, sim, para a religião que não é sobreposto pela ciência, digamos. Um aspecto que surge muito na discussão, a questão, principalmente quando a gente coloca evolução e design inteligente, né? Então, a evolução, né, no sentido que você coloca, e também o sentido que eu acredito também, ela não contrapõe a ideia religiosa, a ideia da evolução. Depende de como você lê, como você disse, o conceito de evolução e o conceito que você tem na religião. São ideias que podem, de alguma forma, ser conciliadas. Não, eu acho. A questão de você sair de uma imagem de um Deus das lacunas, que o pessoal fala, né? Que você vê alguma coisa na natureza que parece que não dá para explicar com evidência científica, então você bota Deus para tapar o buraco ali. Ou um Deus que estabelece as leis naturais de uma maneira que a gente também não saberia muito bem como, mas que é difícil de você investigar empiricamente, e a partir daí o universo se desenvolve com base nesse arcabouço de leis, né? Então, nesse sentido, realmente, é aí que o design inteligente, ele falha, mas uma visão talvez mais sofisticada da ação divina no universo, talvez não contradiga o que a ciência nos diz. Quero pegar o gancho do design inteligente, que recentemente apareceu na mídia, inclusive por conta do curso
do Mackenzie e juntar com uma série de outros casos. O mais emblemático, talvez, recentemente tenha sido o da fosfetanolamina, mas a gente tem agora o crescimento dos grupos anti-vacinação, toda a polêmica aí nas últimas semanas sobre a questão da homeopatia, a partir do jornal da USP. Queria que você comentasse um pouco como que você vê polêmicas desse tipo, e em polêmicas desse tipo, especialmente o caso da fosfo, o papel, de um lado, da ciência, especialmente, ou dos cientistas da comunidade científica, mas de outro também o papel da mídia e dos jornalistas de ciência. Tá. Eu acho que ambos os lados falharam bastante no caso da fosfo. Eu acompanhei, por estar aqui em São Carlos, inclusive entrevistar várias vezes o Gilberto Kerit, que trabalhou com a fosfo e ainda defende a suposta eficácia da fosfo. Eu acho que a impressão que eu tenho é que a coisa começou do ponto de vista jornalístico. Uma falta de compreensão de como são delicados e complexos os processos para você aprovar uma nova droga, que não basta um cientista isolado estar dizendo, olha, eu acho que funciona. Para a mídia colocar essa discussão sem ceticismo, sem explicar para as pessoas claramente como esse processo funciona. E, obviamente, teve um problema lá atrás, que foi um problema durante décadas, na verdade, um problema localizado aqui de São Carlos, da USP talvez não ter sido mais intervencionista na distribuição da substância para quem era paciente, para quem estava procurando uma alternativa para o câncer. A questão era realmente você ter mecanismos de controle mais claros, né, acadêmicos, institucionais, para, isso está acontecendo, vamos tentar então organizar de novo um teste direitinho, randomizado, com todas as etapas necessárias para mostrar eficácia. Antes de você criar, o que aconteceu foi meio que uma cultura oral em torno da fosfetanolamina de que isso aqui é uma alternativa. Né? Você criou um caldo de cultura, de certa maneira, nefasto para que acontecesse o que aconteceu mais tarde, assim que a mídia finalmente acordou para aquilo. Aliás, falha minha, porque eu, de moleque aqui em São Carlos, eu sabia dessa tradição oral da fosfo e nunca me veio na cabeça de que isso poderia ser pauta. E acho que em parte por medo de estimular essa corrida desenfreada, desinformada atrás da substância. E aí, quando veio pelo canal, digamos, menos controlado. Então, muita gente fracassou nessa história, infelizmente. E falando em fracasso e, de outro lado, em função ou papel que a divulgação científica e o jornalismo científico, em particular, pode exercer, você falava no início a questão de aproximar, de certa forma, as pessoas da ciência, elas entenderem que aquilo não é algo para mentes geniais ou distante delas. Que outras funções você vê? Mas já queria juntar com isso, como você vê o cenário atual da divulgação científica e do jornalismo científico, em particular, particularmente no Brasil. Qual seria a situação ideal? O que você acha que pode mudar? Para onde que a gente ainda precisa ir? O abismo que existe entre a situação atual e a situação ideal é gigantesca. Assim, é mais do que a Fossa das Marianas lá no Pacífico. Assim, abismo de quilômetros. Obviamente, para começar com as funções do jornalismo, acho que, obviamente, o que é a função do jornalismo, de maneira geral, é de ser... O pessoal acaba usando os termos em inglês, né? Ser cheerleaders e ser watchdog. Então, por um lado, você é líder de torcida, você quer mostrar, como eu falei, o quanto aquilo é legal, mas você tem que ser cão de guarda também, ficar de olho no aspecto crítico, né? O que tem de interesses econômicos, de implicações sociais e políticas e existenciais, até do que está sendo feito como ciência. Eu tento fazer isso, nossa comunidade, a gente tenta fazer isso, mas acho que a gente peca bastante nesse aspecto. A gente poderia fazer muito mais, mas por N condições de trabalho mesmo, de espaço, de tempo, de braço, a gente acaba não fazendo. O que nos leva para a situação atual, né? Acho que não é segredo para ninguém que o jornalismo de maneira geral está em crise, em especial da mídia impressa, mídia escrita de maneira geral. A gente não achou ainda um modelo para funcionar nessa era de que todo mundo tem acesso à informação barata, aliás, de graça, e que não quer mais pagar por informação. E que a questão de anúncios, por exemplo, você tem cada vez menos, digamos, gente querendo anunciar na mídia impressa ou na mídia inscrita, e quando anuncia, o valor está muito abaixo do que já foi num tempo. Então,
Então tem essa crise geral de sustentabilidade financeira mesmo, de como pagar as pessoas para elas continuarem comendo. E o jornalismo científico ele acaba sendo, eu costumo brincar, eu já fiz essa comparação algumas vezes, lá no Game of Thrones, né, o Ned Stark é o primeiro que perde a cabeça, né? O jornalismo científico é o primeiro que perde a cabeça normalmente também, é uma área considerada, acaba sendo considerada mais supérflua, então encolheu muito, a gente está muito pequenininho e quem consegue se virar ainda acaba se virando mais como freelancer do que como pessoa que tem um contrato, tem uma carteira assinada e tudo mais. Crise no Brasil econômica piora mais ainda a situação. Então, a questão, eu acho, é achar modelos inovadores para se financiar e se manter fazendo aquilo profissionalmente. A gente tem uma explosão de youtubers de qualidade nessa área, mas são pessoas normalmente que ainda têm aquilo como um trabalho, uma coisa paralela, quase como um hobby. Se você pensar, talvez, em redes desse pessoal, que é uma coisa que eu participo do Science Vlogs Brasil, que é uma dessas redes que está emergindo aí. Talvez seja um caminho, mas a sustentabilidade financeira ainda está muito longe. Então, acho que o cenário ideal seria a gente aprender a lidar com esse ambiente de mídia novo e mostrar que o apelo para a nossa área específica, para o jornalismo científico, ele existe e é sustentável e é grande, acho que é uma coisa que a gente vê isso na internet, esse apelo existe. Agora, a questão é como capitalizar isso e se eu tivesse a resposta, eu estaria rico, gente. Ainda não tem. A gente tem que tentar pensar, mas eu não saberia hoje como chegar nisso mesmo. Deixa eu fazer um contraponto nisso que você falou. Embora, como você disse, a grande mídia, a imprensa, ela reduz isso. Por outro lado, a gente vê as agências de fomento cobrando agora de nós, que somos pesquisadores, cada vez mais a difusão científica, né? Então, o nosso projeto aqui, inclusive, ele está justamente dentro desse escopo. E o que a gente mais encontra agora é o pesquisador desesperado porque ele não tem ideia como fazer isso. Né? Então, antigamente se pensava, eu vou dar uma palestrinha na escola, vou lá e vai lá, preparava uma palestra que não tinha nada a ver com aqueles meninos, né? Que imagina que é aquilo que eles querem ouvir, mas não pensa naquilo que eles querem de fato ouvir. Então, há uma cobrança agora das agências de fomento, não estou falando só da própria FAPESP, mas o próprio CNPq, que financia grande parte da pesquisa brasileira, de chamar a atenção disso. O CNPq te cobra que quando você sobe um relatório de pesquisa é para você subir um vídeo de divulgação científica do seu trabalho, né? Que não é muito simples de produzir muitas vezes, dado as especificidades do trabalho. Talvez aí não seria esse ponto, talvez, que ao mesmo tempo que a mídia se afasta um pouco disso, como se falou, é a primeira editoria que se corta, por outro lado, as agências de fomento e a própria sociedade, de alguma forma, pede essa informação, né? Pede isso, né? Então, será que não está tendo uma dicotomia aí, talvez os grandes jornais estão dando um próprio tiro no pé, não percebendo esse movimento que tem acontecido no último tempo? Se você pudesse comentar um pouco isso. Eu não sei, de repente seria um caminho até para unir a fome com a vontade de comer. A mídia tradicional, ou enfim, você criar empresas, criar de repente até startups nesse sentido, para justamente se juntar com os pesquisadores e fornecer para eles o que... Porque eles têm o trabalho, os dados brutos deles, o trabalho científico deles, mas eles não têm esse know-how. O desafio do formato permanece, inclusive, nesse caso. Exato. Para pegar e fazer aquilo de uma maneira não só bem feita, mas que chegue a muita gente. Porque tudo bem, qualquer pessoa, eu inclusive vou lá, pego a câmera do meu celular, faço o vídeo e coloco no YouTube. Agora, se chegar a 100, 200 pessoas, é um soprinho ali no meio de um furacão de informação que não faz diferença nenhuma. E às vezes tem projetos que têm uma importância grande de ciência que vão ficar nesse vácuo se a coisa não for feita de maneira mais profissional. Então, acho que falta conversa e, lógico, falta também verba, de repente, verba específica para isso de maneira mais clara. Eu sei que a FAPESP, por exemplo, às vezes para os CEPIDs, né, eles destacam uma verba especial para divulgação. Não sei como é que é a coisa no CNPq, mas acho que realmente o que está na hora de conversar mais uma coisa com a outra e para sair um trabalho, para a gente que é jornalista continuar comendo e para quem é cientista divulgar melhor o que está fazendo. Porque o que a gente acaba ocorrendo algumas vezes, que a gente tem recebido, por exemplo, de vários órgãos de imprensa,
o pedido dos nossos materiais, dos produtos que a gente tem feito, etc. tal, justamente por causa disso, porque talvez esteja faltando o produto para lá, né? E ao mesmo tempo, como se fala, há uma crise que não se contratam as pessoas que podiam fazer esse conteúdo. Então, acho que nós estamos vendo uma era meio paradoxal disso aí. Eu acho que, quem sabe, melhorando a economia, outros ventos levem para outros lados. Eu sou um pouco mais otimista. Não, a situação econômica é atípica também. Vamos ver como é que vai ficar quando a coisa melhorar nesse sentido, né? Mas... Vou mudar completamente de assunto nesse finzinho agora, ou não, vai depender um pouco de você, mas eu falava no início, na sua apresentação, que você tem um mestrado, doutorado na área de estudos literários e linguísticos, e com um trabalho sobre o Tolkien, a obra do Tolkien. E agora, eu queria que você falasse um pouco da sua motivação para, você é um pesquisador também, para ter ido para essa área, e você também agora está com um livro ou no forno, ou que acabou de sair, que tem, de certa forma, é outro assunto, mas tem uma relação com esse trabalho, que você apresentasse um pouco esse lançamento aí. Eu sou meio movido a paixão nerd, a verdade é essa. Então, eu fiz o mestrado e doutorado, assim, com toda sinceridade, basicamente como hobby, por paixão, por amar o tema, assim. Eu acho que talvez a relação, que as pessoas talvez achem bizarra, mas ela é real. O Tolkien, dos autores de fantasia, talvez é o que mais se aproximava de um cientista. Porque o Tolkien era filólogo, e era o cara que estudava a evolução das línguas germânicas, o inglês e seus primos ali, né? Escandinávia, Alemanha, lá desde a Idade Média, desde a Antiguidade. E o que o cara fez foi transformar esse conhecimento e o que ele conseguia reconstruir da mitologia antiga desses povos, que em grande parte é uma mitologia perdida. A gente tem alguns textos da Idade Média que sobraram, mas muitos deles são fragmentários, ou muita coisa que a pessoa gostaria de saber, eles não sabem. Então ele meio que reconstruiu isso e criou o universo da Terra-média dele, né? Então, foi tentar, acho que juntar essa vontade de entender história, arqueologia, origem de línguas e origem de mitos e o que isso impacta, talvez, na nossa vida. O meu doutorado, especificamente, foi o seguinte, foi uma análise da pseudo-tradução na obra do Tolkien, que é, basicamente, ele finge que ele não é o autor do livro, ele finge que ele só achou manuscritos antigos e traduziu para o inglês moderno. Então foi para mostrar como é que isso cria uma ilusão de realidade muito forte, que é um dos apelos dos livros para as pessoas, né? Essa coisa de realidade. E esse livro meu que está saindo agora, que se chama Mitologia Nórdica, pela Abril, pelo selo Super Interessante, justamente recontar para as pessoas os mitos antigos, tanto escandinavos, nórdicos, quanto celtas, e como é que eles foram, então, transformados para gerar O Senhor dos Anéis, Game of Thrones e outras, Harry Potter e outras mitologias modernas, literárias que a gente tem por aí. Foi divertido fazer e, assim, eu nunca teria também, acho que, tempo de pegar os textos originais, que são textos difíceis, têm uma sensibilidade literária muito diferente da nossa. Então, pegar lá, ler os Eddas escandinavos, ou ler o Táin Bocunha, que é um texto irlandês, muito interessante, um épico irlandês sobre roubo de gado. Imagina, a pessoa fazer um épico, os gregos lá em Troia, e os caras vão lá e escrevem um épico sobre roubo de gado, mas é muito bacana. Pegar isso e tentar trazer para o português moderno e contar para as pessoas foi muito divertido, muito interessante. E para quem se interessar, ele já saiu, tá para sair? Dependendo de quando for ao ar este programa, ele deve sair no começo de julho. Começo de julho. A gente tem mais um livro para sair em agosto. Tem outro no forno também? Que vai se chamar 1499, que é sobre a pré-história do Brasil, contando desde a chegada dos seres humanos ao Brasil, lá 15 mil anos atrás, até um dia antes da chegada dos portugueses, digamos. Também pela editora... Não, esse vai sair pela HarperCollins Brasil. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria aproveitar esse finzinho para parabenizar você por todo o seu trabalho, por esse reconhecimento agora, com o Prêmio José Reis, que você vai ter em mãos aí nas próximas semanas, e agradecer muitíssimo a gente poder, nesse momento, ter conversado com você aqui no Paideia. Eu que agradeço. Obrigado, gente. E a gente conversou então com o jornalista Reinaldo José Lopes, que foi agraciado esse ano pelo CNPq com a 37ª edição do Prêmio José Reis de Divulgação Científica. Esse Paideia fica por aqui, mas a gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Mas a gente se encontra antes, nos próximos dias 24 e 26, para quem for aqui de São Carlos e região.
fica o convite para comparecerem ao concerto Infinito em Todas as Direções. Saiba mais em www.infinito.ufscar.br, garanta seu ingresso, a gente espera vocês lá no próximo sábado e acompanhe o Lab também no Facebook, no Twitter ou fale com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Boa noite a todos e até o próximo programa. Boa noite.